O legalismo escraviza, Jesus liberta. O legalismo escraviza, Jesus liberta. Abra as vossas Bíblias, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, no dia do sabate, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sabate. Ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi, quando ele teve fome, e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do sabate os sacerdotes no templo profanam o sabate, e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa: eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do dia do sabate é Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, esta palavra fala sobre o sábado. Sábado este que muitas das vezes tem trazido interpretações erradas, equivocadas nos dias de hoje. E trazia também interpretações equivocadas nos dias dos tempos de Jesus. Quando nós olhamos, o legalismo escraviza e Jesus liberta. Nós vemos que o sábado judaico, ele tinha se transformado numa ferramenta de opressão nas mãos dos legalistas. Em vez de ser um deleite para o homem, o sábado ele se transformou, o sábado ele se tornara o carrasco do homem. Tornaram-se um fardo insuportável, em vez de um elemento terapêutico. Jesus, aqui nós vemos que ele não aboliu a lei do sábado, e tão somente ele a libertou das interpretações incorretas, purificando-a de adições inventadas pelos homens, adições estas que os próprios fariseus, eles acrescentaram na lei do sábado. Jesus, ele não arrancou do decálogo ou dos 10 mandamentos
aqui o quarto mandamento, Jesus apenas, ele desnudou as miseráveis tradições pelas quais os fariseus haviam incrustado o dia, transformando-o em uma carga insuportável em vez de ser uma bênção. Quando nós olhamos para o sábado, quando nós vemos a lei do sábado, nós olhamos lá para trás, nós vemos que Deus, ele deu a lei do sábado a Israel, lá no Sinai, quando o povo de Israel chegou diante do Sinai. Ali fez esse dia um sinal entre ele e a nação de Israel. Como está ali escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até o 11. Nós vemos o sábado, ele é uma lembrança da conclusão da antiga criação. Enquanto o dia do Senhor lembra a obra consumada do Senhor em sua nova criação. Meus queridos irmãos que nos ouvem neste momento, quando olhamos para o sábado ele era sombra, segundo Oséias, capítulo 2, versículo 11, e ele foi a realidade que é Cristo, como diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, Jesus, ele foi categoricamente ali certeiro ao afirmar que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. No propósito de Deus, o sábado é uma instituição da misericórdia que deve servir ao ser humano para o bem, para repouso e restauração, para bênção e santificação. Então, quando olhamos para a palavra, o sábado, ele deve servir para o ser humano como repouso, deve servir para o ser humano como equilíbrio da alma. E aqui nós vemos os fariseus, porém distorciam os benefícios de Deus. Eles transformaram-o em flagelo. O escritor diz que, por meio de seu legalismo excessivamente minucioso, esses homens, os fariseus, eles estavam constantemente sepultando a lei de Deus debaixo do pesado fardo de suas tradições. Quando nós olhamos, os fariseus, eles perseguiam, eles acompanhavam e eles ali interrogavam Jesus quando algo era acontecido num sábado. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os evangelhos, aqui eles registram 7 confrontos entre Jesus e os fariseus a respeito do sábado. As leis, meus queridos irmãos, que cresceram em volta do sábado, eram volumosas. Mas Jesus só deu uma lei. Mas os fariseus, ali eles acrescentaram mais leis ao redor do sábado. E essas leis estavam oprimindo as pessoas. Em vez de oferecer a elas um descanso para a alma, as cercas do sábado, conforme constituídas pelos fariseus, evoluíram de tal forma que impediam os atos de misericórdia e até mesmo condenavam aqueles que realizavam ali esses atos. Enquanto Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual, mas os fariseus,
ali ao verem os discípulos de Jesus colhendo e comendo espigas na seara no dia do sábado, debulhando-as com as mãos, advertiam Jesus nesses termos, como diz no capítulo 12, versículo 2. Eles diziam: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas o que era lícito fazer em dia de sábado? E o que é que os fariseus inventaram para dizer o que não era lícito no dia de sábado fazer? Em face dessa posição legalista dos fariseus, Jesus aproveitou o ensejo para ensinar algumas preciosas lições. Que lições são essas, pastor? Lições estas aqui, aonde nós vemos em primeiro lugar, os discípulos, eles não estavam fazendo algo proibido pela lei, como os fariseus estavam dizendo. Os discípulos, eles não estavam fazendo nada que a lei proibia, como os fariseus diziam. No capítulo 12, versículo 1 ao 2, ali a prática de colher espigas nas searas para comer estavam rigorosamente em conformidade com a lei de Moisés. O que dizia a lei de Moisés? Deuteronômio capítulo 23, versículo 24 e 25, ali nós vemos a palavra do Senhor dizendo bem assim, olha só, Deuteronômio 23, versículo 24 e 25, quando vieres a vinha do teu próximo, então poderás comer uva, conforme o teu desejo, até que esteja saciado, mas não porás nenhum no teu vaso. Versículo 25 diz assim: quando vieres a plantação de grãos no teu próximo, então poderás arrancar as espigas com a tua mão, mas não poderás passar uma foice na plantação do teu próximo. O que os discípulos estavam fazendo aqui, pastor? Eles estavam apanhando com a mão. Eles estavam debulhando com a mão. Era para consumo. Mas os escribas e fariseus estavam escondendo a verdadeira lei de Deus debaixo da montanha de tradições tolas que eles tinham fabricado. Eles haviam acrescentado à lei do sábado apenas 39 regras sobre a maneira de guardar o sábado, tornando a sua observância um fator escravizante ali e opressor. Não é por nada que Jesus lá na frente ele diz: tomai sobre si o meu fardo e o meu jugo, porque ele é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus estava dizendo: cuidado com o legalismo dos fariseus, cuidado com o legalismo opressor dos fariseus. Jesus tinha dado apenas uma lei, e os fariseus tinham transformado esta lei, que era a lei de guardar o sábado para o descanso, o sábado para santificar, eles tornaram escravizante. E segundo as estritas normas dos fariseus, nós vemos através da palavra, os discípulos haviam quebrado a lei do sábado. E isso era um pecado mortal para os fariseus. Então, para os fariseus, os discípulos deveriam passar fome,
Para os fariseus, os discípulos deveriam passar necessidade. Para os fariseus, os discípulos deveriam sofrer. Os fariseus, eles guardavam a lei, porém não tinham misericórdia. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos algo interessante, meus queridos irmãos. Você que está nos assistindo neste momento, nós vemos aqui em segundo lugar que Jesus queria ensinar. Neste momento aqui era que o conhecimento da palavra de Deus, ele nos liberta da opressão do legalismo. Que legalismo é esse, pastor? Legalismo que está no capítulo 12, versículo 3 e o 4, que diz assim, no Evangelho de Mateus: ele, porém, lhes disse: não tens lido o que fez Davi, quando ele teve fome, e os que estavam com ele? O que ele fez? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então aqui nós vemos que o escritor, ele está certo quando diz que comer o pão santo por blasfêmia, gracejo ou leviandade poderia ser a causa da morte do transgressor, mas fazê-lo por necessidade urgente não foi censurável no caso de Davi. Por isso Jesus combate aqui no Evangelho de Mateus capítulo 12, ele combate o legalismo com as Escrituras. Ele cita as Escrituras para os fariseus e mostra ali através das Escrituras como Davi quebrou a lei cerimonial, comendo com seus homens o pão da proposição, que só era permitido aos sacerdotes. Segundo está 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 ao 6. Somente os sacerdotes podiam comer esses pães da proposição. A Bíblia fala lá em Levítico, capítulo 24, versículo 9, que era só os sacerdotes que podiam ter acesso a esses pães. Mas a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. E quando nós olhamos, se pois Davi tinha o direito de ignorar uma provisão cerimonial, nós vemos que divinamente ordenada aqui, essa lei cerimonial, quando a necessidade assim exigia, quanto mais o seu antitipo, que é Jesus, o ungido de Deus, ele tinha em um sentido muito mais profundo o direito de pôr de lado a regra humana totalmente justificada acerca do sábado. Nós olhando para esta passagem, meus queridos irmãos, nós podemos concluir que se Davi tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais divinamente ordenadas quando a necessidade assim exigia, não teria Jesus o direito, o Filho de Deus, o direito, num sentido mais evidente, o direito sobre as mesmas condições e necessidade. De que, pastor? De deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados, feito pelos homens. Quando analisamos esse episódio, aqui no capítulo 12, versículo 1 em diante, nós vemos a perspectiva de Mateus acerca, aqui, ele afirma que Jesus usou 3 argumentos para defender os seus discípulos. Primeiro, o que Davi fez.
capítulo 12, versículo 3 até o 4. Segundo argumento foi o que os sacerdotes fizeram. No capítulo 12, versículo 5 até o 6. E o terceiro, o que o profeta Oséias, ele diz ali no versículo 7 até o 9. Meus queridos irmãos, os pães da proposição nunca foram tão sagrados como quando utilizados para alimentar um grupo de homens famintos. Quando Davi chegou àqueles sacerdotes, o sacerdote entendeu que a necessidade dos homens era mais importante do que os regulamentos cerimoniais. O dia do descanso nunca é tão sagrado como quando é usado para prestar ajuda aos necessitados. Não adianta nós guardar o sábado hoje, mas não ter misericórdia dos necessitados. Quando nós olhamos o árbitro final com respeito aos ritos sagrados, não é o legalismo, mas é o amor. Jesus, ele ensina para os discípulos e também ensina para nós nos dias de hoje. Ele ensina nos dizendo com isso que a religião cristã não consiste em regras. As pessoas são mais importantes do que o sistema. A melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas, é tendo misericórdia das pessoas. E esse é o único modo autêntico de dá-las a Deus. Pois Deus, ele se preocupa mais em suprir as necessidades humanas do que em resguardar regulamentos religiosos, como os fariseus estavam preocupados. Jesus não podia curar no sábado, Jesus não podia libertar no sábado, os discípulos não podiam ali colher espigas para se alimentar no sábado. Por quê? Porque o legalismo dos fariseus ali o condenava. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, no capítulo 2, versículo 5 até o 7, Jesus nos ensina que o exercício da misericórdia, ele é mais importante do que a oferta de sacrifício. Aqui nós vemos que quando ele diz, concordamos e vemos que Jesus não tem o propósito aqui de rebaixar a lei cerimonial, ao compará-la com a lei moral. Não. A questão é que os atos de bondade, assumem precedência sobre os ritos religiosos, quando a pessoa precisar tomar uma decisão em determinada situação. O reino de Deus, ele tem importância superior à legislação cerimonial, a qual meramente preparou o caminho para a chegada deste reino. Se os fariseus, meus queridos irmãos, na época de Jesus, na época da lei mosaica, se os fariseus houvessem estendido esse princípio, eles não teriam criticado os discípulos por haverem apanhado uns grãos de trigo no sábado. Mas aqui nós vemos que a necessidade humana, ela deve ter precedência sobre os tecnicismos legais. Quando nós olhamos os fariseus, meus queridos, aqui estavam cegos para a grande
diz: misericórdia quero e não sacrifício. Quando olhamos as obras da piedade, elas são lícitas e necessárias no sábado. Sim, e Deus é misericordioso e espera que o seu povo, ele mostre misericórdia para os demais e não critique os misericordiosos. Coisas que os fariseus estavam fazendo. A ausência dessa misericórdia, meus queridos, não pode ser substituída pela oferta de sacrifício. Nem ainda que numerosos, não pode ser substituída. Quando nós vemos o escritor dizendo: quando houver conflito entre ritual e misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. Por que, pastor? Porque nós podemos reafirmar que a melhor maneira de adorar a Deus é ajustando a palavra de Deus com a misericórdia. O salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Então, quando nós adoramos ao Senhor, ajudando as pessoas, a melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as a serviço dos que padecem necessidades. Ainda o escritor diz que no Antigo Testamento a verdadeira adoração sempre era mais importante do que as formas de adoração. Deus não está preocupado com o cerimonial. Deus está preocupado com a intenção do teu coração. Quando olhamos a palavra de Deus, dizendo no capítulo 12, versículo 8, que diz bem assim: porque ao Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui nós vemos o senhorio de Cristo, ele trazendo não escravidão, o senhorio de Cristo trazendo liberdade, trazendo paz, trazendo misericórdia. Jesus é maior do que o templo. Jesus é também o Senhor do sábado. O seu senhorio não é escravizante, nem opressor, como os fariseus ali ensinavam, como os fariseus ali colocavam aquele jugo pesado em cima do povo. O legalismo é um caldo mortífero que envenena, que asfixia, que mata as pessoas. Ele é vejatório, ele é massacrante, e chegou ao ponto, meus queridos irmãos, na época de Cristo, de transformar o que Deus criou para aliviar o homem, para o descanso do homem, que era o sábado, chegou ao ponto de transformar isso num tirano cruel contra o homem. A questão, corretamente, nós vemos aqui o sábado, ele foi instituído para ser uma bênção para o homem, para a conservação da sua saúde, para fazê-lo feliz e para torná-lo mais santo. Para isso Deus constituiu o sábado. Para isso Deus colocou o sábado nos 10 mandamentos. O mesmo autor, ele diz corretamente que ao longo da antiga dispensação, a semana começava com 6 dias de trabalho. Estes eram seguidos de um dia de descanso. Depois, pelo trabalho do seu sofrimento vicário, Cristo, o grande sumo sacerdote, alcançou
o eterno descanso sabático, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Vocês que estão aí acompanhando esta live, abra as vossas Bíblias, Hebreus capítulo 4, versículo 9. O que diz ali? Portanto, ainda resta o repouso para o povo de Deus. A ordem, trabalho, descanso, portanto, se inverte para descanso, trabalho. Muito apropriadamente, a semana agora começa com o dia de descanso. O dia de descanso. Meus queridos irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o governo de Cristo, o governo de Jesus, ele traz liberdade. O governo de Cristo nos traz alegria. Nós observamos o que Agostinho escreveu. Ele disse: quanto mais servo de Cristo somos, mais livre nos sentimos. Quanto mais servos do legalismo nós somos, mais escravos nós sentimos. A quem nós estamos servindo? Se Jesus é o Senhor do sábado, se Jesus é maior que o templo, se Jesus é maior que o profeta, se Jesus é maior que Salomão, se Ele é maior que o sábado, concluímos então com... É importante aqui observar que o próprio Cristo, Ele apelou para um rei, Ele apelou para um sacerdote, Ele apelou para um profeta, Ele apelou ali por quê? Porque Ele é rei. Então Ele diz: eu sou maior que Salomão. Ele apelou para o profeta, quando Ele diz: eu sou maior do que o profeta. Ele apelou também para o sacerdote, quando Ele diz: eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que Salomão. Eu sou maior. Não é o sábado maior do que o seu Senhor, mas o Senhor é maior do que o sábado. Quantas vezes o legalismo tem afastado as pessoas do Senhor? Quantas vezes o legalismo tem afastado as pessoas da misericórdia do Senhor? Não adianta nós termos sacrifício, não adianta nós termos dedicação, não adianta nós termos ali um monte de investimento, se não tivermos misericórdia no nosso coração. A Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. Se tiver misericórdia, você vai entender o que é o valor do sacrifício. Mas se não tiver misericórdia, você não adiantará fazer sacrifício. É sacrifício de tolo. O próprio Deus, através de Cristo, aqui Ele ensina os fariseus, dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele nos ensina algo aqui através do sábado. Ele nos ensina algo importante aqui através do sábado, na qual os fariseus tinham transformado um dia que Deus tinha separado para o homem descansar, um dia que Deus tinha separado para o homem ter ali a sua saúde, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, ali ter algo de liberdade. O homem, o fariseu, o legalista, transformou aquilo num ritual, colocando, adicionando 39 leis em cima de uma única lei, que era a lei do sábado. Será que nós não estamos adicionando algo a mais do que o Senhor tem nos deixado para nós? Será que nós não estamos colocando o fardo mais pesado do que
aquilo que Deus já proporcionou para nós. O Senhor diz neste momento, através dessa palavra: misericórdia quero e não sacrifício. Não podemos ser crentes legalistas. Não podemos cometer o mesmo erro que os fariseus cometeram. Não podemos ali cometer o mesmo erro que os fariseus fizeram, repreendendo o próprio Cristo, levando ali ao próprio Cristo, dizendo: os discípulos estão fazendo algo errado no sábado, na qual estava na lei. Eles estavam fazendo o que a lei permitia. Não diga o que é pecado, aquilo que a palavra de Deus não diz que é pecado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia também fala que o meu povo era por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, por falta de entender a palavra, por falta de ter o Espírito Santo para revelar. Muitos hoje distorcem a palavra. Existe legalista até nos dias de hoje, guardando, preservando, não fazendo nada no sábado, sendo que o sábado Deus colocou para o descanso. O sábado Deus colocou para ser ali, favorecer ao homem, e não o homem ser escravo no sábado. Quantas vezes, muitas das vezes o Senhor, Ele tem falado para nós: adore a mim, não adore ao templo. Adore a mim, não adore o profeta. Adore a mim, não adore o rei. Adore a mim, não adore ali a cerimônia. Porque eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o profeta. Eu sou maior do que o rei. Eu sou maior do que o próprio dia. Eu sou, e acima de mim não há outro. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou o Senhor. Que nesta palavra, meus queridos irmãos, você possa saber que o Jesus veio para nos trazer a liberdade, para nos trazer a misericórdia, para nós sermos alcançados pela palavra que liberta, pelo amor e não pelo legalismo. A palavra de Deus foi colocada para nós obedecer. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós compreendermos a palavra do Senhor, basta para nós termos a presença do Senhor. Agora não podemos ser legalistas como os fariseus, inventar leis, acrescentar leis a mais do que o Senhor o colocou, enxertar leis que não têm base na palavra do Senhor, mas que têm base muitas das vezes em cerimônias, base muitas das vezes no ritual, base muitas das vezes no lado cultural. Mas eu quero dizer que Deus fala: misericórdia quero e não sacrifício. Quero orar por você nesse momento. Eu quero que você estenda a sua mão. Você que necessita das orações. Você que nesse momento está enfermo. Você que nesse momento talvez foi deixado de lado por causa do legalismo. Talvez foi desprezado por causa do cerimonial. Eu quero dizer para você, no tempo de Jesus, os aleijados não podiam entrar no templo. Os leprosos não podiam entrar no templo. Ali as pessoas doentes não podiam entrar no templo. Mas esse legalismo foi abolido. Hoje o véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos acesso à presença do Senhor. E a palavra de Deus diz neste dia: vinde a mim todos que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra é a palavra de Deus, vem da boca de Cristo aos nossos corações, vem da boca de Cristo ao nosso encontro. Então você não precisa mais olhar para o legalismo, você olhe para Cristo, Ele está de mão estendida para você. Não importa qual é a tua situação, não importa qual é o teu problema, o Senhor está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho misericórdia da tua vida. Pode o homem não ter, pode a religião não ter, pode o título e a placa da igreja não ter, mas o Senhor está dizendo: eu tenho, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que as autoridades, eu sou maior do que os médicos, eu sou maior do que os profetas, e a minha palavra permanece. Eu velo pela minha palavra. Então neste momento eu quero orar pela tua vida, e Deus vai entrar na tua provisão, no teu problema neste momento, e vai resolver a tua causa. Somente basta você crer. Levanta a tua mão nesse momento, eu quero orar. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, neste momento, Pai. Ouvimos a tua palavra, ouvimos aqui, Senhor, a tua palavra através, Senhor, das Escrituras, Pai. Misericórdia, Senhor. A misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia que foi nos dado através da cruz do Calvário. Tu amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, alcança, Pai, alcança com a tua misericórdia, alcança com o teu amor, alcança, Senhor, com a tua, Senhor, bondade, com a tua misericórdia, a cada um, Pai. Alcança o doente, alcança o lar, Senhor, que está destruído, alcança, Senhor, o viciado, alcança, Pai querido, ali o presidiário, alcança, Deus, aquele que está desenganado pelos médicos, alcança, Pai, liberta, cura e salva, Senhor, porque Tu és o Deus de misericórdia, e nós cremos e Te servimos, Pai. Te agradecemos por este culto, Te agradecemos por este dia, Te agradecemos por esta live. Abençoa cada um, Senhor, que vai compartilhar, que vai, Senhor, ali compartilhar nas suas redes sociais, a cada vida, Senhor, que estará ouvindo esta live, Pai. Assim nós Te agradecemos, no nome de Jesus.